1967, há 50 anos, durante reunião na Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul, nascia o Clube de Dirigentes Lojistas. No primeiro ano da CDL, nós se reuníamos 2 vezes por mês e debatíamos todos os assuntos pertinentes ao comércio e à cidade. Fomos convidados a participar com o primeiro sócio. Um detalhe importante, foram 17 sócios inicialmente e hoje desses 7 sócios tem comércio ainda talvez uns 3 ou 4 só. Fomos presidente novamente de 81 a 83 e na mesma ocasião também nós estávamos com 40 sócios e hoje desses 40 sócios talvez tenham uns 19 ainda. E o prefeito Atiniver naquele tempo era uma pessoa que ele sempre convidava as entidades, envolvia a comunidade para fazer os seus pedidos junto aos órgãos federais e estaduais. Uma das bandeiras minhas na época foi melhorar o acesso da estrada, que era muito precária, de Presidente Nereu a Rio do Sul, para trazer aquelas pessoas de Presidente Nereu para que comprassem no comércio local. A gente se uniu mais, teve mais contato, e outro CDL do estado também, Blumenau, para ver como é que funcionava. E funcionou. O CDL era um clube pequeno e foi uma época de muita mudança. Nós tivemos a convenção estadual para Rio do Sul, que foi bastante dificultoso, porque o pessoal do litoral e da capital que mandavam na federação, eles queriam para eles esses eventos. O Rio do Sul dizia que não tinha condição, que não tínhamos hotel para abrigar, mas abrigavam em casa, tinha apartamento e fizemos isso aí. Isso fez com que criasse uma ênfase muito grande. Nós tínhamos o telefone fixo e muitas vezes tínhamos que pedir as ligações aí via centro que existia na época, né, de telefonia. Lembro-me bem que nessa época que eu fui presidente do CDL, nós havíamos a tecnologia do fax. O fax era a grande novidade daquele momento. É que foi muito trabalhoso aquela época, né? Então, fazer o que pudéssemos fazer, a gente fazia, né? Na década de 80, a gente iniciou as tratativas e a construção da sede, hoje aqui no centro da cidade, juntamente com a CIRS e com o Sindicato do Comércio Varejista. 86 foi o ano do Plano Cruzado. O presidente era José Sarney, ele congelou os preços, não podia subir mais preço nenhum. Quem aumentasse preço ia para a cadeia, porque eles diziam que o responsável pela inflação eram os comerciantes e não o governo, que é uma inverdade, né? Então foi um período assim, todo mundo cresceu as vendas e faltava produto. Fomos nos unindo como comerciantes e empreendedores. Isso foi uma grande alegria, uma grande cooperação para a sociedade rio-sulense. Os desafios da época eram em função dos planos, esses planos, Collor, plano e assim por diante. A gente teve que incentivar os lojistas para não desistir. Aí nós fomos alavancando o CDL com força, fazendo reuniões, convidando companheiros para entrar no CDL. Dentro disso vem as ações pontuais. Uma delas que eu destaco muito bem, a primeira grande palestra feita em Rio do Sul, o professor Marco Aurélio Ferreira de Mello, e consegui trazer essa palestra para Rio do Sul. Fiz no Cine Teatro Bosco, consegui não cobrar ingresso e faltou cadeira no Cine Teatro Bosco. Como presidente, eu me lembro que nós fundamos o Fórum das Entidades para o Desenvolvimento do Alto Vale, né? E também como presidente foi iniciada a informatização da CDL. Em 98 a gente assumiu a presidência e nós trabalhamos muito para o associativismo, né? Trabalhamos com que as pessoas participassem, tivessem um benefício sendo associado da CDL. Nós conseguimos, que eu atribuo como a maior conquista, foram mais de 10 cursos profissionalizantes, onde a gente podia profissionalizar os nossos comerciantes. Eu fui o presidente mais jovem da CDL, com 33 anos, no ano de 2000, foi por 2 mandatos. E a minha política sempre como presidente foi ter parcerias. Eu era muito político na minha administração. Eu fui presidente nos anos de 2006 e 2007. Inclusive foi no ano em que a CDL comemorou 40 anos. E posso destacar que no
período em que fui presidente, nós construímos as salas de treinamento da CDL. Em 2009, nós adquirimos um carro, né, um financiamento da FCDL, porque nós sentíamos necessidade de atender melhor o nosso associado. Em 2011 a gente teve a enchente e tudo que era para ser realizado na CDL a gente conseguiu realizar. Inclusive naquele ano, 2011, a gente teve o sorteio de 2 automóveis, uma moto. No final do ano teve o show com a família Lima, foi muito importante. Nós iniciamos a nossa gestão colocando para todos os associados que nós iríamos estar administrando com os ouvidos e por isso nós chamamos os ex-presidentes para estar colocando as ações que nós iríamos desenvolver. Nós procuramos também motivar a nossa área administrativa e com esse conjunto de ações e o entendimento da nossa parte administrativa, nós conseguimos ficar como a segunda melhor CDL do estado de Santa Catarina. Em 69, os associados passaram a contar com o Serviço de Proteção ao Crédito, que até então pertencia à ACIRS. Na época, o SPC, ele trabalhava numa salinha alugada aqui no centro da cidade e os fichários eram dentro de gaveta. Na medida que a pessoa começava, vamos dizer, comprava em 3 pagamentos, se dentro de 90 dias não tinha pago tudo, isso era registrado como negativo. Aí nós pensamos, precisamos informatizar esse setor e começamos a trabalhar e procurando entidades que já tinham esse serviço. Nós criamos o polo regional do SPC, ou seja, Rio do Sul, ficou sendo a central do SPC da região. E, posteriormente, esse polo foi conectado a Florianópolis, na FCDL, e aí, então, criamos um banco de dados estadual. Então, o Rio do Sul precisou se modernizar em termos de computadores, em termos de cursos, de técnicos. E além dos negócios, foi pensado também no lazer, sendo adquirido no final da década de 70 um terreno que, no início dos anos 80, deu lugar à sede campestre da Serra Canoas. O desafio é a construção de uma sede própria, ou lá em cima, onde tivesse, para a gente poder ter uma sede própria, né? E hoje temos a nossa sede lá em cima, que é um espetáculo, né? Nós tínhamos um sócio do CDL que chamava-se Ademar Wolff. Era uma pessoa que ele gostava muito de churrasco, de ter um local assim no sítio. E ele então procurou envolver os sócios do CDL para que se comprasse um terreno para se fazer uma sede para final de semana ir lá comer o churrasco, bater papo, etc. E foi isso que aconteceu. O Ademar comprou um terreno, daí depois foi acabado comprado mais um terreno anexo. Daí nesse terreno que foi comprado, tinha um ranchão lá e desse ranchão foi feita uma adaptação lá e foi feita então daí uma sede campestre provisória, que todos os sábados a gente fazia churrasco lá e nesse churrasco que a gente fazia lá sempre se levava, quando se tinha uma oportunidade, se levava políticos lá para fazer reivindicação para a cidade e também para o CDL. A sede campestre foi projetada com esse programa um lado financeiro e tinha programação para terminar, em um ano terminar. E realmente começamos e terminamos. Começamos em agosto e inauguramos em 30 de novembro de 80. Estava mobiliada, tinha o bar instalado, a cozinha instalada, a geladeira, o balcão, e tudo, foi feito tudo. Em 1994, 27 anos depois da sua fundação, o então clube passou a chamar-se Câmara de Dirigentes Lojistas, uma entidade forte com grande representação junto à sociedade local. O Hospital Regional, se for puxar na história, o início que provocou a discussão que acabou depois no reinício da construção do Hospital Regional, teve uma participação bastante significativa, o CDL. Uma das lutas que a gente abraçou foi a implantação da Escola Agrotécnica Federal. E realmente conseguimos também atingir esse objetivo naquela década de 80.
Essa agrotécnica foi uma proposta do governo federal, que a comunidade tinha que doar o terreno e daí o governo federal faria a obra. Corremos várias empresas pedindo doações para comprar o terreno. E em uma semana conseguimos recursos. Nós tivemos a felicidade de sermos o criador do Sábado Feliz. Fomos contestados na época, muito contestados, pessoas que achavam que não iria dar certo abrir um sábado à tarde, mas eu via nesse ato, nessa atitude, a oportunidade de trazer o consumidor que não tem tempo de estar no horário comercial. Na época também nós conseguimos trazer a Zona Azul, que era de uma empresa de Joinville, nós conseguimos trazer ela para a PAI, funciona até hoje. O presídio, como todo mundo sabe, fica do nosso lado da nossa sede campestre. Então até a Assembleia Legislativa veio fazer aqui em Rio do Sul um plebiscito por causa do presídio. E eu fui para a tribuna e largaram na minha mão para arrumar um local. Então se eu não quisesse do lado da CDL, os sócios não queriam, né? E no fim o NOD pegou e deu de presente o terreno e o presídio saiu do lado da CDL. Então a gente não adiantou medir forças aquela vez com a prefeitura. Na época também nós tivemos uma situação em que estavam acontecendo muitos assaltos. Então promovemos um fórum de discussão sobre a segurança e conseguimos uma melhora significativa na redução desses fatos. Um dos pontos marcantes é a valorização das datas comemorativas. Também nós levamos várias ações relevantes para o movimento lojista na sede campestre, onde a gente pode estar destacando as enchentes, a segurança pública, o tráfego pesado, o estacionamento rotativo em nossa área. Outro destaque é a festa em comemoração ao Natal, considerado até hoje um dos principais projetos colocados em prática pela CDL e seus parceiros. Nós fizemos a primeira decoração de Natal. Papai Noel veio de avião. Ele passou por cima aqui da cidade e abanou, e depois ele veio do aeroporto para cá, em cima de um veículo, e aí festejamos aí. O prefeito Adnirlante disse, olha, ótimo que vocês vêm, porque é o primeiro ano de mandato meu, e nós precisamos inovar e precisamos fazer coisas novas. E foi feita então aquela decoração Natal de total êxito, encheu as ruas no Natal. Nós trouxemos de Gramado uma equipe especializada em decorar Gramado, para que fizesse um estudo de Rio do Sul, estudo fotográfico, e aí a partir daquele estudo fotográfico nós adequarmos ao nosso orçamento e fazer a grande decoração. Colocamos na praça mais de 15 mil pessoas na época. No ano seguinte, eu já presidente, repeti a dose, com auxílio do companheiro Sérgio Medeiros, que foi meu coordenador desse evento, e fizemos o maior segundo Natal, não superado até hoje. Acho que o desafio maior era o Natal dos Sonhos, realmente. Decorar toda a Catedral de Rio do Sul com lâmpadas, os bombeiros colaboravam, nós tínhamos voluntários, pessoas que estavam junto. Nós sentimos a necessidade de dar uma mexida no Natal dos Sonhos. Até então ele era muito noturno e nós então transformamos o Natal em noturno e diurno. A gente fez um grande projeto na Catedral, a gente levou junto com a Fundação Cultural efeitos para todos os bairros do Rio do Sul, que hoje a gente não consegue mais isso. A gente trouxe a Camerata de Florianópolis, a gente fez um palco na Aristiliano Ramos, em cima da Catedral. No Natal, como nós tínhamos pouco recurso, né, trabalhamos então o Natal Pet. Nós contratamos artesãos aqui da região e trabalhamos no CDL, também recuperando aquelas lâmpadas de antiga, né, que hoje é LED, na época era aquela lâmpadazinha. E também em 2009 nós fizemos um projeto para colher recursos da Lei Rouanet, ainda com o nome do projeto Festivais de Corais. Em 2011, quando a gente achou que não ia conseguir fazer o Natal, foi um dos melhores Natal que a gente conseguiu fazer. Ao completar 50 anos, a entidade conta com mais de 700 associados, sempre buscando o aprimoramento de suas atividades e a modernização de sua gestão, tornou-se referência para o comércio varejista de Santa Catarina. E a gente foi crescendo, vendo esses grandes nomes dos ex-presidentes, dos diretores que nos antecederam. Importante registrar também grandes nomes que se foram da nossa CDL de Rio do Sul. Carlos Marçal Júnior, Luiz Fronza, Ademar Wolff, Wilbert Forita,
Antônio Pereira, Antônio Carlos Amorim, Jovino Nardelli e Valmir Schmidt. Grandes nomes do nosso comércio que hoje não estão mais aqui, mas ainda servem de exemplo e realização para a CDL de Rio do Sul. A CDL hoje participa de todas as decisões importantes tomadas pelo nosso município. Segurança, saúde, economia, temos um Natal encantado, um Natal cada vez mais belo, tornando cada vez maior e mais bonito. Páscoa encantada. O Stammtisch hoje é um dos maiores e melhores do estado de Santa Catarina. Temos a nossa feira ponta de estoque, que cada vez os comerciantes podem aí estar movimentando as suas mercadorias com preços atrativos. Temos as datas comemorativas, onde a gente conseguiu reativar a Praça Membergo Pelizait. Gostaria de agradecer a todas as diretorias que passaram, a todas as pessoas que trabalharam, que se doaram a esse movimento. Em especial, a nossa diretoria de 2017 e 2018, ao nosso administrativo hoje, que dá o sangue pela CDL de Rio do Sul e vem trabalhando cada vez mais para melhorar e manter o prestígio que temos até hoje.